tema dessa palavra é os 3 sabores e os 2 estágios da vida de um chamado de Deus. A palavra de Deus diz assim nessa noite: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá estes anos, senão segundo a minha palavra. Veio-lhe a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconda-te junto à torrente do ribeiro de Querite, fronteira com o Jordão. Agora, lá no verso de número 8. Verso 7 quer dizer: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Verso 8. Disse-lhe então o Senhor, dizendo: peço-te, vai para Serepta. Irmãos, vamos lá. Primeira coisa que o crente tem que ter estrutura. Você que nos ouve, que está ouvindo essa palavra, você serve a Deus pelo que Ele tem para dar ou serve a Deus pelo que Ele é? Eu sirvo a Deus pelo que Ele é, irmãos. Eu não sirvo a Deus só pelo que Ele tem para dar. Porque se eu sirvo pelo que Ele é, eu sei de onde eu sou e para onde vou e a quem pertenço. Tá? Agora, para ter estrutura para servir a Deus pelo que Ele é, nós temos que ter estrutura para viver os 3 sabores que Jesus vivenciou na vida dele. Primeiro, o sabor da água, porque Jesus foi batizado na água, Jesus transformou a água em vinho. Então, o segundo sabor que vivenciamos, analisando a vida de Jesus, é o novo sabor da novidade de vida em Cristo, que tipifica o vinho. Terceiro sabor que você e eu temos que ter estrutura para saborear, sendo filho de Deus na terra, o sabor do vinagre. Porque no momento de maior desafio da vida de Cristo, deram vinagre para ele beber. E ele não reclamou, irmão. Ele desfrutou do que tinha que desfrutar sem negar o propósito. O meu e o seu propósito não é ficar aqui chorando as pitangas. O meu e o seu propósito é entrar nas mansões da eternidade junto de Cristo Jesus. Chega dessa palhaçada de discurso para convencer hipócrita, irmãos. Nós temos que ter estrutura para viver a palavra de Deus. Então eu vou viver o sabor da água, o que é normal, o que é monótono. Vou viver o sabor do vinho, o que é acima da média, mas tem que ter estrutura para viver o sabor do vinagre. Aí dentro da penitenciária onde você está me ouvindo, você pode estar passando por sabores de vinagre, mas saiba você que o tempo do vinagre não é eterno. Deus vai trazer o sabor do vinho, novidade de alegria para a sua vida, assim te diz Deus nessa noite. Vamos lá. Encaixando essa introdução no texto que lemos, Elias, ele é conhecido como o tisbita. Lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 8, diz que o rei caiu e se lesionou e iria morrer e estava preocupado e mandou procurar os curandeiros, os adivinhos, e Deus impulsou Elias a ir de encontro com os servos do rei e dizer: ó, ele vai morrer. Aí o rei pergunta para os seus servos, como que ele era? Aí falam que ele estava vestido de pele, que ele era rústico. Aí o rei já fala, é Elias o tisbita. Irmãos, tisbita é a sua identidade. Você tem andado para agradar multidões? Você tem andado para agradar a opinião pública? Então não vão te reconhecer, irmão. Mas quando você vem para agradar a Deus, vão reconhecer a sua identidade e não só teu nome. Teu reconhecimento não é pelo teu nome, pela tua fama, é pelo propósito de Deus que Ele tem na sua vida. Então o tisbita traz a identidade ministerial de Elias. Ele é morador de Gileade. Gileade é um perfume, um bálsamo raro medicinal, traz cura. Se você tem vivido de sabores na sua vida,
O Gileade do profeta Elias é bálsamo de cura para as nossas vidas. Aqui, Elias chega como o maior ousado dos profetas, na terra de Acabe e Jezabel. Jezabel, prostituta espiritual. Acabe tinha tudo para dar certo, se corrompeu, porque a sua esposa era do politeísmo, que seguia vários deuses e nenhum deles era um Deus de verdade. Corrompeu Acabe. Aí Elias chega e diz aqui, ó, perante cuja face de Deus estou, não haverá chuva e nem orvalho nestes anos, se não for segundo a minha palavra. Ele está dizendo assim, ó, vocês dizem que Baal é o Deus da chuva, que Astarote, a cera da fertilidade. Eu estou dizendo para você, enquanto eu não falar aqui, não vai ter chuva, não vai ter produção, vai ser tudo seco, enquanto eu não abrir minha boca. Sabe por quê? Por causa da identidade do tisbita. Ele não era qualquer um, ele é o profeta do Deus de Israel. Diferente do que temos vivido hoje. Os profetadas do eis que eu te digo, vai recebendo aí, é tudo bem sair, irmão. Com Deus o evangelho confronta, o evangelho não agrada. Com Deus é limpos pela palavra. Com Deus não adianta eu fazer discurso hipócrita, dizer que sou, se não sou. É melhor mostrar quem você é de verdade. O tisbita vestido de pele de animais, rústico, de palavra dura, mas que tem integridade e sinceridade perante o Deus de Israel. Ele profetiza, irmãos, com uma ousadia que não há igual. Ele profetiza com uma valentia que não se vê de outra referência como essa. Olha que interessante. Quando ele é usado por Deus com ousadia, com intrepidez, aí Deus fala para ele, agora você foi visto como um valente, você foi visto como um ousado, agora retira-te para o anonimato. Irmãos, tem fases na nossa vida que nós somos usados, Deus nos usa. E aí, quando ele nos usa, ele nos manda para o anonimato, cumprindo os serafins de Isaías, porque ele cobria com o seu rosto com uma das asas. Sabe o que isso quer dizer? O meu ministério não é meu, a identidade do meu ministério não é minha, é toda a honra e glória pertence a Cristo Jesus. Eu estou escondido no anonimato da minha insignificância, mas estou debaixo da glória do Deus Todo-Poderoso de Israel. Aí Deus fala para ele, vai para o ribeiro de Querite. É anonimato, ribeiro de Querite. Olha o que quer dizer. Anonimato é sair do holofote. É tempos de pandemia. Não podemos estar onde queremos. Anonimato é não buscar glória para nós mesmos. Querite quer dizer modelagem. Qual modelagem do original bíblico? Quando se ia fazer as paredes lá de Neemias, era para fechar as brechas. As pedras precisavam ser modeladas para serem encaixadas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou modelando Elias do século 21. Eu estou dando formato para os Elias do século 21. Para isso, tem que passar pela modelagem da olaria de Jesus, quebrando o seu eu, sua vontade, o que você acha que é certo, para viver no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não adianta eu falar que sou de Jesus com discurso e palestra balela, se não revelo os frutos do Espírito da minha vida, irmão. É melhor você revelar suas falhas do caminho, pedindo a Deus graça e misericórdia para te forjar como uma pessoa melhor, do que você dizer o que não é. É melhor você mostrar suas falhas para a sociedade, para Deus, clamando misericórdia, do que fingir o que não é. Então Deus quer nos modelar nesses dias. Deus quer nos dar forma. Agora essa modelagem é para fechar as brechas que o inimigo tem para destruir a nossa vida. Ô irmão, modelado na mão de Deus, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O verso 7. Vamos voltar aqui, irmão. Tenho tempo. O verso 3 fala de Querite, ribeiro, água.
Ele profetizou seca. No tempo da seca tinha um ribeiro. Deus mandou ele para o ribeiro. O ribeiro tem água, ele não vai morrer de sede. 70% do corpo humano é água, é o que mais precisa. Então Deus está te dando o que você mais precisa neste momento. Vai recebendo aí em nome de Jesus. Aí ele manda pão e carne e Deus faz um urubu virar garçom. Sabe o que Deus está falando? Não espere de onde você quer que venha. Apenas desfrute, goze e glorifique da onde ele mandar. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é como você quer, é como ele quer. Então mesmo que seja um urubu sendo garçom, vai comendo do pão e do maná que Deus tem te dado. Sabe o maná do deserto, irmãos? Era Deus que mandava. Sabe as codornas do deserto? Os eruditos, Heródoto e alguns outros dizem que era 180 quilômetros de extensão por 3 metros de altura, de tanta codorna que Deus mandou para os 6 milhões de habitantes. Irmão, sabe o que Deus está falando? Vocês acham que querem coisas, eu estou mandando mais do que vocês estão pretendendo. Porque eu sei a medida exata, recalcada, sacudida e transbordante. Não faltou carne, pão e água. Carne é proteína, pão é carboidrato, água é hidratação, proteína dá força, carboidrato dá vigor, energia e água dá sustentabilidade, refrigério. Deus está te dando 3 características de provisão nos dias de hoje. Proteína é força, carboidrato é sustento e água é hidratação. Vai recebendo na sua vida em nome de Jesus. Aí o verso 7 diz que passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Elias desfrutou da consequência da sua própria profecia, irmãos. Ele viu o ribeiro secar, mas ainda que os ribeiros das nossas visões sequem, Deus tem preparado Sarepta para nosso socorro nas nossas necessidades. Olha o que Deus fala para ele no verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Sarepta quer dizer refinar. Em Querite ele foi modelado, isolado, sem ninguém, tendo um urubu como garçom exclusivo de sua vida. Em Sarepta agora, depois de modelado, é refinado. Esse refinar aponta para o refinamento de ouro, tirando as impurezas, também para o sal. Porque o sal na pedra grossa tem um valor, no refinar do sal tem um valor maior. E nós somos luz do mundo e sal da terra. Agora o refinar do sal traz para entendimento do conservar, que o sal traz para a nossa vida no alimento. Ele nos conserva de vitória em vitória, de glória em glória, de bênção em bênção na presença de Jesus de Nazaré. Então aqui eu encerro a minha participação de Bíblia nessa noite. 3 sabores e 2 estágios. 3 sabores: água, vinho, que é quando transforma o que era normal no que é extraordinário, mas também tem os vinagres que vamos saborear na vida. Aflições, mas em tudo, como ovelha que obedece seu bom pastor. E 2 estágios, o do querido, 3 estágios: o da ousadia da voz de profeta, o do querite, que é da modelagem, e de Sarepta, que é da refinação da nossa vida. Receba essa palavra ao teu coração, que Deus em Cristo seja glorificado.